Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 6. Apocalipse 6. Abra a sua Bíblia lá. Livro de Apocalipse, capítulo 6. Vou pedir que os irmãos possam se concentrar para esse momento. Lembre de desligarem os celulares, por favor. E atenção total à palavra de Deus. Capítulo 1 de Apocalipse, nós vemos o Senhor Jesus glorificado, o Senhor Jesus ressurreto, como ele apareceu e se revelou a João, como cordeiro que havia sido morto e ressurreto dentre os mortos. O Senhor Jesus o contempla, João contempla o Senhor Jesus, cai aos seus pés como morto, e ouve do Senhor Jesus as seguintes palavras: eu sou o primeiro, eu sou o último, aquele que vive, estive morto, e eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e as chaves do Hades, ou do lugar dos mortos. Capítulo 2, capítulo 3, o Senhor Jesus Cristo, aquele que passeia pelo meio dos candeeiros de ouro, é aquele que passeia pela sua igreja. O Senhor Jesus dá instrução acerca da igreja, as 7 igrejas, não só retratando um período histórico que a igreja viveria e ainda vive, mas também o Senhor Jesus exortando essas igrejas, apontando qualidades e desafios de melhora ou de retomada para essas igrejas. Nós temos também então, a partir do capítulo 4, a visão do trono de Deus, do Pai, e no capítulo 5, mais uma vez o Senhor Jesus glorificado, e a igreja no céu com o Senhor Jesus, representada pelos 24 anciãos, depositando as suas coroas aos pés do Senhor Jesus. Então, Apocalipse de 1 a 4, nós vemos eventos que se sucederam, que aconteceram, e eventos que ainda irão acontecer. Interessante que nós lemos sempre, depois destas coisas. É interessante quando começa isso. E no capítulo 5, nós vemos João chorando, porque aquele que se assentava no trono tinha na mão um livro selado por dentro e por fora, e que ninguém era digno de abrir, e João chorava muito, porque nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém era digno de abrir aquele livro selado, e nem mesmo olhar para ele. Mas todavia um anjo disse para João: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, falando de Jesus de Nazaré, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. E hoje eu gostaria de entrar com os irmãos no capítulo 6 do livro de Apocalipse. Talvez você esteja pensando o que está acontecendo no mundo, para onde estamos levando a humanidade, para onde essa humanidade caminha. Eu sei de uma coisa, que a palavra insegurança faz parte do vocabulário do brasileiro, mas também de qualquer cidadão desse mundo. Quando nós olhamos para uma Amazônia vivendo a maior época, a maior seca da sua história, nós vemos rios amazônicos secos, nós vemos guerras que não terminam, nós vemos então amanhecer o dia de ontem com uma guerra em Israel, atentados terroristas. Nós nos perguntamos, aonde isso vai parar? Eu olho para trás, eu não sinto saudade nenhuma de algumas coisas sim, mas do ano de 2020, 2021 e parte de 2022, quando ficamos em nossas casas, temerosos em relação ao Covid. Quantas incertezas pairaram, quantas coisas pairaram nas nossas mentes, como que vai ser? E aí então ouviu-se um termo, o novo normal. Quando eu olho para trás e olho para o presente, eu só posso ver o novo normal como um momento extremamente desafiador para nós. Extremamente desafiador para a igreja de Jesus. Eu estava ouvindo vocês cantando, eu estava cantando junto, mas como a gente prega, dei aula de manhã, eu estava segurando um pouco a voz, dá vontade de soltar, né? A voz e cantar bem alto. Mas eu estava ouvindo a igreja cantando, eu fiquei pensando, Jesus podia voltar agora.
Olha que louvor gostoso, que bonito como as pessoas estão cantando aqui. Eu tenho percebido isso, a igreja cantando assim, correspondendo ao louvor de uma forma positiva, vibrante. Eu fico pensando do desafio da igreja no tempo chamado hoje. E aí então, entramos em Apocalipse 6. Eu pergunto, o que o futuro nos reserva? O que o futuro reserva para aquele que está do meu lado e trabalha comigo? Eu tenho pedido ao Senhor para não perder mais tempo e falar do amor dele. Ontem eu fui a um aniversário fora de São Paulo, 50 anos de um primo da Márcia. Tive a oportunidade de sentar perto de um senhor e de uma senhora, e eles contando que moraram fora do Brasil 10 anos e que agora voltaram, moram na praia e que estão aposentados. Eu fui apresentado como pastor e logo ele me disse assim, eu sinto muito porque eu nunca ensinei nenhum valor religioso aos meus filhos. E hoje eles vivem por aí como eles querem. Essa é a única mágoa que eu carrego. E depois fomos interrompidos, eu preciso falar com eles, chegaram mais pessoas. Mas na hora de ir embora, eu perguntei o nome dele, o nome dela, falei, vem me despedir, eu estou indo, nós não ficamos muito tempo. Eu disse para ele assim, toda busca termina em Jesus. Eu queria dizer isso para o Senhor. Jesus Cristo morreu pelo Senhor e deu a vida pelo Senhor, e Ele ama o Senhor e a sua esposa. É para isso que Ele veio. Então toda busca, toda religião, ela tem que terminar na pessoa do Senhor Jesus Cristo, e Ele ser o único e ser o protagonista. Encontrei uma irmã no elevador e ela disse, pastor Ion, eu estou procurando uma igreja, eu estou cansado da igreja Y. Eu falei, irmã, não existe igreja boa, mas procure uma igreja que ela vai ser boa se Jesus for o protagonista dessa igreja. Procure olhar para Jesus, como os gregos fizeram. Queremos ver a Jesus e é para lá que nós devemos olhar. Eu tenho orado por oportunidades, não perder mais tempo, e eu tenho visto as oportunidades serem dadas dia e noite. As pessoas batem aqui pedindo oração. Fomos entregar folheto, Joedson e eu, a pessoa saiu de trás do balcão e disse, ore por mim. Eu não sei o que vocês estão fazendo, mas ore por mim. Eu tenho certeza que adolescentes ontem viveram experiências assim. Vai haver muita rejeição, preparem, mas muita sede. Porque quem rejeita, às vezes quem ri de você, zomba de você, lá dentro está pedindo socorro. E essa é a fé que nós queremos compartilhar. Porque nós vamos ver a partir de agora o que está reservado para a humanidade. Mas o que está reservado para os crentes, nós sabemos que é um encontro com Jesus. Pai, nós nos colocamos diante de Ti e pedimos, Senhor, que o Senhor nos instrua, nos ensine a Tua palavra. Oramos em nome de Jesus, Pai. Não leve em conta quem está aqui, mas leve em conta, Jesus, que a Tua palavra se basta. Leve em conta, Senhor, em nome de Jesus, pela Tua graça, os nossos ouvidos sensíveis à Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos. Primeira coisa que eu gosto de ler nesse texto é quem vai abrir os selos é Jesus. Alguém tem dúvida que o Cordeiro é Jesus? Quem vai abrir os selos é Jesus? Eu já vi pastores renomados abrindo 7 selos. Quem vai abrir é Jesus. Não adianta eu insistir, eu vou abrir o selo, começou, não. Quem vai abrir é o Senhor Jesus. Então vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos. E eu vi um dos 4 seres viventes, dizendo como se fosse voz de trovão, vem. Vem. Interessante que quem dá o comando é Jesus de Nazaré. Durante toda a humanidade, a história da humanidade, nós vimos tiranos se levantando. Acho que eu já disse isso aqui, quando eu era criança, eu morria de medo de um tirano africano em Uganda, um ditador chamado Idi Amin Dada. Quantos lembram de Idi Amin Dada? Eu tinha medo dele. E não é pela aparência dele, ele até parecia bonitão assim, bochechudo. Mas eu ouvia as maldades que ele fazia dentro do seu país. E eu tinha medo dele. Quantos já não ouviram falar em Stalin, em Hitler, em Mussolini?
os grandes tiranos da história. Os grandes tiranos da história. Quando eu leio um pouquinho sobre Hitler colocar o mundo em guerra, e tem-se dúvida se foram só 70, 75 milhões de pessoas que morreram por causa de um único homem. Mas há de chegar um momento em que o Senhor Jesus vai permitir, vai dar sua voz de comando e vai falar: vai, chegou a tua hora. E a Bíblia diz que esse, ou iníquo, ou anticristo, o Senhor Jesus destruirá pela manifestação da sua vinda, pela manifestação da sua glória, fazendo simplesmente isso, pelo sopro de sua boca. Mas há de chegar um momento em que ele vai se manifestar ao mundo. E essa humanidade, basta você olhar, faça conexões, pegue as notícias, ajuntem, vê que a humanidade está clamando sim por paz mundial, por segurança mundial, mas também por uma liderança mundial. A humanidade está indo para isso, caminha para isso. Poucos pastores têm coragem de falar disso, e nós precisamos falar disso. Para onde a humanidade está indo? Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem, é agora. Agora você pode se manifestar ao mundo. E esse anticristo só se manifestará ao mundo quando o Senhor Jesus o permitir. Versículo 2. Quando abriu o segundo selo, versículo 2. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Gente, presta atenção, não é Jesus aqui. Eu já vi gente cantando hino com esse versículo dizendo que Jesus saiu vencendo e para vencer. Blasfêmia, não conhece a Escritura. Esse cavalo branco não é o Senhor Jesus. Esse cavaleiro que está no cavalo branco não é o Senhor Jesus. O cavaleiro que monta um cavalo branco e que se chama Fiel e Verdadeiro, em sua fronte está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, em sua coxa, há muitos diademas, uma afiada espada sai da sua boca. Esse é Jesus, está lá no capítulo 19. Porque se o cavaleiro do capítulo 19, do cavalo branco, fiel e verdadeiro, aparece só ali, e ele é chamado de fiel e verdadeiro, é porque esse do versículo 2 do capítulo 6 é o falso. E presta atenção, foi-lhe dado uma coroa, foi-lhe dado poder por um certo tempo, e foi-lhe dada autoridade, e ele saiu vencendo e para vencer. E vencendo muita gente. Nós vamos ver pelos desdobramentos dos versículos, que os santos desse momento, os crentes que se converterem nesse momento, vão sofrer. É um período que haverá pessoas que crerão em Jesus aqui. Será o período que nós lemos hoje pela manhã, também chamado de angústia de Jacó. Então, o cavalo branco. Há de chegar um momento em que a humanidade vai se curvar diante de um líder mundial. E ela anseia por ele. E ele vai ter domínio sobre todas as coisas. Eu vi o Marcos entrando aqui, ele é dessa área. Eu fico pensando, você já reparou que não existe privacidade mais? Você tem que aceitar os cookies? Que para baixar um certo aplicativo, parece que você está vendendo a sua alma e dá um pouco de medo, não dá? Então, é isso mesmo. O controle está aí. É questão de tempo. E desculpa, de 2020 para cá eu vi um avanço extremo. Versículo 3. Quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente, mais uma vez dizendo, vem. E o que esse segundo faz aí? Esse ser vivente manda esse cavaleiro fazer? Versículo 4. E saiu outro cavalo, vermelho, cor de sangue, e o seu cavaleiro, e foi-lhe dado tirar a paz na terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Como é que chama isso? Violência, guerra, você pode dar o nome que você quiser. Porque nós vivemos um momento em que o amor se esfria,
O amor vai se esfriando cada vez mais, e se o amor se esfria, a indiferença e o ódio aumentam. Elie Wiesel, que eu citei aqui hoje de manhã, isso está no Museu do Holocausto de São Paulo, lá na Rua da Graça, disse uma frase que eu guardo para mim: o contrário do amor não é o ódio, mas é a indiferença. Quando nós somos insensíveis e indiferentes ao nosso irmão, à nossa irmã, ao nosso vizinho, eu fico pensando que nós flertamos com o ódio, com a falta de paz. E esse cavalo, com seu cavaleiro vermelho, é dado para tirar a paz da terra, para que os homens e mulheres se matem uns aos outros. Eu nunca imaginei que a cultura do cancelamento, um dia ela seria física, porque é o que nós estamos vendo aqui. Nós estamos vendo aqui que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Desde que acabou a Segunda Guerra, foram poucos dias de paz. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra do Vietnã, Guerra do Camboja, Guerra das Coreias, Guerra do Afeganistão, Guerra do Golfo, Guerra em Israel, Guerra dos 6 dias, guerras do Yom Kippur, guerras na Europa, Rússia e Ucrânia. Eu poderia falar de guerras aqui a noite inteira. Guerra civil em vários países, guerra de independência não sei de onde. O Brasil, muitas cidades brasileiras vivem em clima de guerra, de guerrilha. Ou eu estou errado? O que aconteceu no Rio de Janeiro há poucos dias atrás, quando assassinaram, por engano, aqueles médicos? Meus irmãos, esse período nem começou ainda, e nós já estamos vendo lampejos, chuvas e trovoadas anunciando isso aqui. Versículo 5. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Isso aqui talvez te assuste, mas presta atenção. E ouvi uma voz no meio dos 4 seres vivendo dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Eu pergunto para você, quanto é 1 denário? Em real. Quanto que é 1 denário em dólar? Mais ou menos 13 dólares. Transforma isso em real. Alguém olhou a cotação do dólar hoje? 5, quer arredondar para 5? 13 vezes 5? Quanto dá? Os matemáticos aí me ajudem. Não mintam para mim. 65, obrigado. O que é um punhado? Imagina lá um saco com farinha, você faz isso aqui, ó. Aquilo que está na tua mão, que coube no seu punho, daí vem a palavra punhado. Os italianos, quando iam comprar farinha aqui no Brasil, eles falavam assim: põe um saco aqui, né? Um saco de farinha. E eles vendiam por quantidade. O saquinho lá tinha, por exemplo, 500 gramas. Eles colocavam, eles falavam carcamano. Quer dizer, calca a mão, soca para caber mais. Daí vem a expressão carcamano. Agora imagina um punhadinho de farinha por R$65. Assim, ó. Como chama isso, gente? Inflação. Nunca pensamos na volta de uma inflação. Olha para a Argentina, olha para o Brasil. Nós ficamos pensando, então, que isso é uma profecia, que isso pode acontecer a qualquer momento. 3 medidas de cevada por 1 denário. E por favor, não destrua o azeite e o vinho. Há de chegar um momento em que as coisas serão caras, e sem querer forçar uma rima, não só caras, mas raras. O Brasil é hoje um dos grandes celeiros do mundo, e nós precisamos orar por esse país. Ainda temos aqui. Mas a pergunta é: até quando?
Pastor, não lê Apocalipse não, que eu vou começar a faltar na igreja, eu fico com medo. Gente, mas o Senhor quer te alertar. Não deixemos de congregar, quanto mais vezes que o dia se aproxima, para nos estimularmos uns aos outros em amor e as boas obras. Não é fácil amar, gente, não é fácil me amar, e não faz assim não, que eu vou ver. Eu sei que não é, mas eu tenho que amar você também, eu exercito, eu oro, porque eu preciso te amar, meu irmão, minha irmã. Nós precisamos disso, porque Jesus vai voltar e nós vamos para a rua falar dele. Eu quero um monte de gente indo para o céu comigo. Uma vez uma moça, uma jovem me perguntou, mas por que você fala tanto de Jesus e Rita? Eu falei, porque eu vou para o céu morar com ele. Eu gostaria muito que você fosse comigo. E ela começou a chorar. Eu falei, você entende? Versículo 7. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivendo, dizendo, vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o Hades, talvez na sua Bíblia esteja inferno, mas a palavra é Hades, ou Hades, o lugar dos mortos, o estava seguindo. E foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Outros textos da Bíblia falam que é o governo que traz a espada, é interessante. Que a autoridade é que traz a espada. Interessante que esse cavalo amarelo, o seu cavaleiro, foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra, 1/4 do planeta, para matar a espada, para perseguir. E mais, fome. Nós vamos viver um momento, nós não, eu vou embora com Jesus, né? Mas a humanidade vai viver um momento que um punhado de farinha vai custar R$65, um tantinho assim. E isso vai causar fome, e mortandade, e por meio das feras da terra. Eu não tenho ideia quem são essas feras da terra, mas elas vão matar. E mortandade. Eu fico pensando, meus irmãos, eu não sou médico, não sou da área médica, mas a gente lê. A minha bisavó morreu de gripe espanhola. Teve a gripe espanhola. Aqui no Brasil, as nossas doenças tropicais, chikungunya, dengue, quantas vidas ceifadas? AIDS, quantas vidas? Quando nós olhamos então para a Covid, quantas vidas? Quantas patologias? Quantas vidas ceifadas? E nós não entramos nesse período ainda, falta pouco. Falta pouco. Versículo 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentava. Ou seja, nesse período haverá mártires. Você quer receber a marquinha? Porque sem a marquinha aqui ou aqui, você não compra, você não vende, você não vai fazer nada. Não, eu não posso. Eu creio em Jesus e eu estou esperando o reino dele. Então você vai ter que morrer. Vai ser morto a espada. Olha o que veio anteriormente, versículos 7 e 8. Está aí. Apocalipse, capítulo 6 até o versículo 18, é um vai e volta do que vai acontecer nesse momento. E eles haviam sido mortos por causa do Evangelho. Eu disse aqui que a cada 5 minutos um cristão é morto por causa do Evangelho. É triste o que está acontecendo em Israel. Triste. Mas não sei quantos acompanharam que houve uma nota de repúdio do premier israelense porque judeus estavam cuspindo em alguns cristãos turistas lá. Entenda o que é ser cristão nesse mundo? Você vai ser perseguido, às vezes de gente de casa, por causa do Evangelho. Vão rir de você, vão caçoar de você. Eu sou chamado de pastor, graças a Deus, muito antes de me tornar um pastor. Meus amigos de escola
Ô pastor, antes de me tornar um pastor. Sabe por quê? Porque eu queria falar do amor de Jesus para eles. Contei aqui a experiência do Vitor, um menino lá no Mackenzie. Foi lá para 2009, 2010, chutando aqui que eu não lembro, são 18 anos e eu me confundo às vezes com as histórias. Mas era uma madrugada, 3 da manhã, ore pelo Vitor. Comecei a orar por esse menino. Falei, Vitor, vem aqui. Está acontecendo alguma coisa? Não, está tudo bem, está tudo bem, tudo legal. Ele é cabeludinho. Falei, não sei, mas às 3 da manhã Jesus mandou eu orar por você e eu obedeci. Só queria saber se está tudo bem. Não, está tudo bem. Naquele dia ele teve um embate pregando Jesus dentro de sala de aula. E o menino começou a rir dele e chamá-lo de pastor. Chegou o pastor. Aí chegou um momento que o apelido dele na sala virou Jesus. E ele ficou triste, ele veio falar comigo. Eu falei assim, que privilégio seu. Jesus falou que é um privilégio ser perseguido. Eu falei, não é disso que eu estou falando. Privilégio é você ser confundido com ele. Porque o seu testemunho aqui leva as pessoas a confundi-lo com ele. Tome isso com um elogio. Foi para isso que eu orei por você às 3 da manhã. Agora eu entendi. E esses homens estarão, essas mulheres estarão na presença do Senhor no céu. E olha aí. Olha o que eles vão dizer, versículo 10. E eles clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Apocalipse 3, 10 e 13 e 8 diz que os que habitam sobre a terra são aqueles que não têm os nomes escritos no livro da vida e receberam a marca da besta e da sua imagem e o adoraram. Pois você confere lá. Uma questão de tempo eu não vou ler. Mas é interessante aqui que eles falam: Senhor, você não vai vingar a gente não? Ou seja, a doutrina do sono eterno, ela não existe. O céu é um lugar de consciência. É um lugar de descanso. Metaforicamente nós vamos ver repouso, nós vamos ver a palavra dormir, porque é uma forma carinhosa daquele que faleceu em Cristo. Como disse Paulo, houve palavras inefáveis ou maravilhosas que não é lícito ao homem nenhum, a mortal nenhum ouvir. Eu fico imaginando como queridos que já estão com Jesus, que palavras eles ouvem. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, Senhor, o Senhor não vai julgar o nosso sangue? Porque morremos por tua causa. E o consolo de Jesus é maravilhoso. Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Eles disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos igualmente, como igualmente eles foram. Descansa mais um pouquinho, vai morrer mais gente lá embaixo. Toma aqui sua vestidura branca, descansa. Aqui é um lugar de descanso, de paz, de escutar palavras inefáveis. Vai vir mais mártir para cá. Esse período será muito difícil. Bem-aventurados, disse Jesus, os perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurado quando mentindo disserem todo mal contra vós. Vocês são bem-aventurados, porque assim fizeram com os profetas que viveram antes de vós. Então alegrem-se. Versículo 12. Vamos terminando. Os versículos de 12 a 17 para mim são bastante emblemáticos. Eles são bastante fortes. Presta atenção. Vi quando o cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio grande terremoto. Está tendo terremoto por aí, mas vai haver um grande terremoto. O sol se tornou escuro, negro, como saco de crina, a lua toda como sangue. A lua ficou vermelha lá no hemisfério, sei o que, então é a lua de sangue de Apocalipse. Não, vai ser diferente aqui. Cuidado com as especulações. E aí vem algo que para mim é muito emblemático. O céu recolheu-se como um pergaminho. É como se alguém tivesse aberto o céu.
As estrelas do céu caíram pela terra. O céu recolheu-se como um pergaminho, quando se enrola, então todos os montes e ilhas. Eu acho que eu pulei aqui, né? Eu pulei o 13. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E agora o 14. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares. Então, caindo coisa aqui, o céu se abre como um pergaminho, e as ilhas e terras se movendo. Presta atenção agora. Os reis da terra, e eu solto aqui um aleluia muito forte. Os reis da terra, aleluia. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Por que eles se esconderam? Olha o versículo seguinte: e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro. Eu pergunto, como é que eles sabiam do trono e do cordeiro? Me expliquem isso. Eu só posso entender que eles olharam e viram alguma coisa. Porque eu não sei se alguém disse para ele: olha, vem a ira de Deus e do Cordeiro, viu? Fiquem espertos que... E aí então começa. Não, eles viram, eles sentiram isso. E eles sabiam que eles precisavam se dobrar, mas não se dobraram, preferiram morrer. Há de chegar o momento, meus irmãos, nós esperamos um encontro com o Senhor Jesus nos ares, com o noivo, mas há de chegar o momento em que o Senhor Jesus virá com poder e glória, e todo joelho se dobrará diante dele, e toda língua confessará que ele é o Senhor. E ele vem com juízo, ele vem para reinar com cetro de ferro, vem para separar bodes de ovelhas. E eu não sei qual é a sua posição frente a esse momento, mas o meu Jesus disse: quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ninguém os arrebatará da minha mão, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar, porque eu e o Pai somos um. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Deus é quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem ressuscitou e está à destra do El Shaddai. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Qual é a sua posição? Jesus vai voltar, vem com poder e glória. Ele está dando trégua para essa humanidade. Até os dias de hoje, nós estamos em 8 de outubro de 2023, depois de Cristo. O Nostradamus falava, né? Nostradamus, que o mundo ia acabar no ano 2000. E já se passaram 23 anos do ano 2000. Trégua, amor de Deus sendo estendido até hoje. Não sei se vamos fazer o de amigo. Tomara que sim, porque eu quero salvar vidas. Mas se Jesus voltar antes, quem vier faz o de amigo aí sozinho. Eu não venho. Meu lado mineiro fala mais alto: uai. Unidos no arrebatamento da igreja. Uai. Mas pastor, eu tenho dificuldade querendo arrebatamento. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Leia, medite. Irmãos, não queremos que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Não seja ignorante. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Eis que vos digo um mistério, 1 Coríntios 15, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos num abrir e piscar de olhos ao ressoar da última trombeta. Meu Deus. Mas há de chegar o dia, então se verá do céu o sinal do Filho do Homem. Assim como um relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente. E todo olho o verá, até mesmo quantos o traspassaram. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Qual é a sua posição?
frente à verdade do Evangelho de Jesus. Versículo 16: e disseram aos montes, aos rochedos, caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Há um tempo chamado hoje. A Bíblia diz hoje: se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Meus irmãos, eu não sei qual é a tua linha escatológica, mas nós temos uma coisa em comum: Jesus vai voltar, e se prepare. Se prepare. Se prepare. Queridos irmãos, colegas, pastores, não estão falando da volta de Jesus, e nós precisamos falar: Jesus vai voltar. Falta pouco. Você está pronto? Em nome de Jesus, você está pronto? Qual é a tua posição? Nós não estamos falando aqui de religião. Nós não estamos falando que Jesus é presbiteriano. Ele ama os presbiterianos. Eu disse, brinquei com o Denis aqui essa semana. Falei: o seu time foi campeão. Aí eu falei para o Tito: veio um São Paulino aqui, trouxe umas doações. Ele: tenho certeza que ele é muito elegante. Mas, meus irmãos, eu estou dizendo essas coisas para dizer que o Senhor Jesus ama a todos. Independente do seu time, independente da sua etnia, independente de qualquer coisa. Nós estamos aqui falando de um Jesus que ama, mas que vai tomar para si as rédeas da história. E não falta muito. Qual é a sua posição hoje? Estou firme. Vou morar com Jesus. Amém. Compartilhe. Fale. Quer seja oportuno, quer não. Quer as pessoas gostem de ouvir, quer não. O tempo se chama hoje.